E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre correção de cor, mais especificamente sobre fazer o match de cores, né, encaixar cores aí entre elementos que têm variação de cor ou variação de luz, por exemplo, e também como fazer estabilização de luz ou variação de cor. Antes de começar eu criei esse elemento que tem metade dos frames, ele está variando tanto o branco quanto o preto, né, como se fosse uma luz piscando, mas afeta os pretos também da cena, e depois a gente tem uma luz colorida, né, aleatória, que a gente vai tentar fazer o match. Então a ideia aqui é bem simples, se a gente for pensar e trouxer o nosso elemento que a gente quer encaixar ali nessa variação de luz. Vamos pegar aqui um frame bacana, né, aqui a gente tem o preto está em 0.86 e o branco está em 0.14, né? Esse quadrado aqui é branco puro, valor 1, e esse aqui é um preto puro, valor 0, mas ele foi manipulado as cores para que a gente possa tentar fazer o match. Esse aqui é um degradê que vai de 0 a 1, né? Então esse degradê aqui está indo perfeitamente de 0 a 1. Então numa situação, né, bem ideal, a gente tem os pretos, os brancos da cena e a gente vai buscar encaixar os pretos e os brancos. Só para a gente fazer um recap aí, quando eu comecei a estudar o Nuke, eu achava muito confuso, porque tinha muitos termos ali, black point, white point, lift, não sei o que, e às vezes eu não sabia o que fazer, qual utilizar. Então, para mim, a ideia mais simples aqui é você pensar o seguinte: black point, white point, esses dois de cima, são a origem, ou seja, a cor que você quer mudar. E o lift e o gain é o destino, ou seja, o destino é para onde você quer levar essas duas cores. Então a gente tem o preto com preto e o branco com branco. Origem, destino, origem, destino. Se você manter essa ideia na tua cabeça, fica muito mais simples de você levar essas cores para onde você precisa. Então, qual que é a origem aqui? A origem é o tom de branco e o tom de preto que eu já tenho no meu elemento que eu estou querendo inserir aqui, que é esse quadrado aí, que a gente está colocando ali em cima. Qual que é o destino? O destino são as cores que a gente vai localizar no plate para colocar o branco e o preto da cena, né? Então, o preto aqui, no caso, seria esse preto aqui, e o branco, que eu estou sampleando, é esse aqui, que é esse valor 0,14, pode ver. Então, se eu colocar esse grade aqui no meu elemento, né, eu vou colocar ele antes de pré-multiplicar, a gente vai ver que ele já entrou ali, encaixou. A gente bateu, né, o branco e o preto da cena, e ele encaixou. Então, claro que aqui a cena vai variando, frame a frame, a gente não vai ficar fazendo isso frame a frame, a gente vai utilizar a ferramenta apropriada para fazer isso, que é o Curve Tool, né, porque eu quero avaliar essa imagem. E ele está aqui, ó, nesse canto, né, então eu preciso fazer um sampling da área branca da imagem, e depois eu preciso fazer um sampling da área escura. Então esse aqui eu vou rodar no branco, durante toda a duração da cena, e eu vou fazer uma cópia dele aqui, trocar o ícone dele e vou deixar mais escuro aqui, para a gente saber que esse é das partes escuras. Tá? Então, esse aqui é das partes escuras, eu vou colocar ele aqui, ficou até difícil de ver ali porque ele está preto, mas vamos rodar aqui. Tudo bem. Então o que ele fez? Ele fez a média das intensidades. A média é o quê? Ele pegou todos esses pixels que estavam aqui e fez a média deles. Como está tudo igual, vai dar a cor, efetivamente, no Intensity Data. Né? Então se eu vier aqui, esse aqui é o do branco, esse aqui é o da parte escura. Então quer dizer que meu branco naquele frame ali, ó, está 0,55 e ali no outro está 0,03 no preto, que está aqui. Então ele está aqui acompanhando, ó, inclusive quando tem variação de cor, ó, ele está pegando a cor ali, ó, amarelo e vermelho. Essas duas cores roxas aqui, né, vinho. Então ele está rastreando aí, está capturando aquela informação de cor para a gente automaticamente de acordo com aquela região. Tá? Essa região é uma região que está estática aqui, mas se você precisar seguir um elemento na cena, você vai vir aqui no Curve Tool e vai animar o Region of Interest. Você pode animar ele, né, andando na cena aqui, você vai criar os keyframes e vai segui-los. Seguir o teu elemento para que tenha sempre a mesma posição com a mesma, né, referência de cor. Agora que a gente tem isso aqui, a gente pode fazer as operações tanto de match de cor quanto de estabilização. Então a ideia aqui é num node grade a gente pegar e fazer o quê? Qual que é a origem? A origem continua sendo a mesma. A origem é branco e preto. Né? Então eu não estou mexendo no black point nem no white point. E eu quero fazer um match desse elemento no meu plate, então eu vou copiar aqui as cores
do Intensity Data para o destino. Então esse aqui é o destino do branco, eu vou dar Shift, clique e arrastar para colocar o destino do branco. O branco vai virar verde. E o destino do preto, eu vou Shift, clique e arrastar para copiar os valores. Eu vou colocar aqui no Lift, que é o destino do preto. E ele vai ficar essa cor aqui, esse marrom, esse vermelho escuro, sei lá. Então, tá aqui meu grade feito. Vou colocar ele aqui, ó, no meu elemento antes de pré-multiplicar e vamos ver o resultado. Então tá ali, o branco virou verde e o preto virou essa cor aqui, que é esse vermelho escuro. E a gente está vendo que ele está acompanhando aqui perfeitamente a nossa imagem nas transformações, tanto de variação de luz preto e branco, quanto nas variações de luz de cor. Ou seja, origem e destino, está super fácil de você fazer um match de uma plate que está variando luz, variando cor. Agora, o contrário também é possível. A gente pode, em vez de variar o elemento, a gente pode querer pegar e transformar o plate e tentar estabilizar. Claro que isso é uma questão um pouco mais complicada, porque o plate ele pode ter variação de luz diferente em vários pontos do plate. Né? Aqui a gente está estabilizando o quê? Aquele ponto que você fez o tracking de cor. Então, o tracking de cor, eu digo a região, né, do Curve Tool. Então, se você vai estabilizar aquela região específica, tudo bem, pela média das cores que é o Intensity Data. Então, vamos fazer isso. Qual que é a lógica aqui? A lógica é a mesma, só que invertida. Em vez de eu alterar o destino, eu altero a origem, porque eu quero que a origem fique mudando para ela ir para um destino fixo, que vai ser o preto e o branco. Então, eu vou pegar aqui a minha origem. Essa aqui é a origem do branco, então eu vou colocar aqui, ó, o branco está verde nesse momento. E o outro aqui, que é a origem do preto, eu vou colocar no preto. Então, o black point ficou azul, o white point ficou verde, e o destino é preto e branco, ou seja, está indo para o preto e branco. Não importa o que aconteça na origem, ele vai tornar esse vermelho preto e esse amarelo branco. Então vamos ver como é que vai ficar. Vou colocar ele aqui. E agora, o que a gente pode ver é que meu fundo aqui, ó, ele está todo momento igual. A gente, né, basicamente estabilizou a cor. Aí pode ver que nos tons médios aqui temos um problema, né? Porque ele não está efetivamente conseguindo estabilizar aqui a cor. Vamos ver como é que a cor era antes. Dependendo do que acontece aqui, né, nos tons médios ele não vai conseguir estabilizar. Então esse é um problema aí que acaba surgindo. Mas os extremos sempre vão bater. Tá? Infelizmente, a ferramenta de grade, ela tem esses pontos fixos e os tons médios a gente só não consegue controlar pelo black point, pelo white point. Os tons médios a gente consegue controlar pelo gamma ou fazendo correções de cor com color lookup, né? Que é aquela ferramenta que tem o gráfico aqui que a gente pode fazer manipulações nos tons médios. Se eu fizer uma manipulação e não mexer nem no ponto do branco, nem no ponto do preto, a gente está mexendo nos tons médios para fazer esse tipo de correção. Um detalhe importante quando estamos fazendo a estabilização de cores de um fundo é que se você precisar utilizar o próprio fundo como referência, você pode escolher um frame para estabilizar como referência. Então, para você, porque aqui eu estou estabilizando, digamos, para uma cor totalmente diferente. Mas digamos que eu quero estabilizar pelo frame 30. Ou seja, eu quero que ele mantenha essa cor do frame 30 e que o restante dos frames seja um match dessa cor. O que a gente vai fazer? Você copia esse valor de destino para ser igual. Ou seja, o frame de referência, você só copia aquele valor aí, ó, não está animado. Mas agora, quando eu olhar aqui meu grade, o destino é aquela cor. Se você quer pegar um outro frame como referência, vamos pegar o frame 1 como referência. Então você vai copiar aqui, ó. Só arrastar, sem animar, pronto. Aquele frame é a cor de referência. Então você tem um fundo, você quer fixar o fundo naquela cor e tirar totalmente a variação, você só faz isso e gera essa referência aí, que é só uma mudança de destino para aquela cor original daquele frame. Vamos sair desse exemplo sintético aqui, que era só para dar uma introdução, e vamos para exemplos reais. Temos essa imagem aqui dessa fogueira na praia. Então, obviamente que tem uma variação de luz bem específica aqui, varia luz e sombras. Uma coisa que é importante de pensar, né, o que é a luz dentro do plate e como que ela funciona. A luz é um elemento aditivo, né, então é como se estivesse somando mais cor em cima. Então, se a gente for pensar, a todo momento a gente está aqui com
com essa variação de luz sendo somada e subtraída naquela posição. Então o que você precisa para encaixar um elemento sintético aqui, né? Você quer colocar uma placa, você quer colocar uma foto, você quer colocar, né, de repente a gente quer colocar a Marcinha ali, né, a Marcy. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente tem que aplicar essa variação de luz naquele elemento. Agora, se a gente for usar o Curve Tool para fazer isso, o Curve Tool ele vai ter que ser próximo da região que a gente quer, porque se eu for pensar aqui, ó, se eu desabilitar meu Insert, aqui nessa região eu tenho a variação de cor, mas aqui eu já tenho uma variação de cor quase mínima, tá vendo? Porque está muito longe da fonte da luz. Então, o Curve Tool tem essa limitação, porque se eu samplear essa área, eu vou ter essa variação de cor. Se eu samplear essa, vou ter outra. Se eu samplear essa, vou ter outra. Então, de repente, se eu precisar colocar um elemento que começa aqui em cima e aqui embaixo ele tem outra parte dele aqui, porque ele é grande, eu vou ter que fazer um Curve Tool aqui para cima, dividir esse elemento, fazer uma máscara, aplicar a correção de cor na parte de cima, né, fazer outro elemento aqui, aplicar uma segunda correção de cor e por aí vai. Porque o Curve Tool é limitado à região. Não adianta fazer um Curve Tool assim grande, porque ele vai fazer a média de tudo. Então a média do que não está sendo animado com o que está sendo animado não vai corresponder ao que eu tenho no resultado final da imagem. Tá? Então a gente tem que ficar atento a essa limitação do Curve Tool. Eu tenho usado uma ferramenta chamada Quick Create, você cria uma área de sampling, e aí você bate o botão direito e daí você cria aqui vários elementos a partir da área de sampling. No caso, estou criando um Curve Tool. Ó, criei um Grid Warp sem querer, mas eu queria criar um Curve Tool. Ele cria já o Curve Tool com a Region of Interest setado naquela região que você criou. Então é legal porque ele já automatiza. Eu vou colocar o link aí da ferramenta na descrição do vídeo. Então eu vou samplear essa região aqui, ó, que vai pegar a variação de cor aqui nesse elemento. Tá? Eu acho interessante às vezes dar um blur antes de fazer o Curve Tool rodar a medição, porque o blur ele dá uma média, né? Ele tira as pequenas variações. Então você tem uma variação de cor mais global. Quanto mais blur você colocar, mais global fica a variação de cor. Se você quer ter precisão, você não põe blur, mas quando você coloca as médias do blur, você tem uma variação mais suave e mais, às vezes, melhor do que com o noise e com o grão que tem no plate. Se você estiver trabalhando sem grão, aí tudo bem. Você faz a opção de usar blur ou não. Então vou rodar isso aqui. E a pergunta que você pode me fazer agora é o seguinte: isso aqui é um sampling do preto? É um sampling do branco? Ou que sampling é esse? Né, se a gente for pensar. Não é nem branco nem preto, porque né, eu não tô. Qual que é o preto da cena aqui? Né, qual que é a parte mais escura da cena? Provavelmente aqui, ó, nessa pedra. Qual que é a parte mais clara da cena? Provavelmente no fogo. Né? Ou se a gente for pensar qual que é o branco da cena, talvez esse céu aqui lá atrás, o cinza. Enfim. O que é interessante você pensar isso, né, é que na verdade não importa muito pelo seguinte sentido. Eu tenho aqui um setup que é um degradê, que vai de 0, né, isso aqui vai de 0 na esquerda a 1 na direita, linearmente. E eu fizer o Slice Tool, tá? Quando a gente olhar isso aqui é uma curva linear. Quando eu faço aqui, ó, um grade, e eu estou mexendo o lift e o gain, que são os destinos, pensa, eu estou querendo levar uma cor que eu sampleei para uma outra cor, né? Qual que é o destino? O destino, quando eu mexo no gain, você vê que ele mexe a cor travado no 0. Se a cor original está aqui e a outra cor está aqui, o que vai fazer? A curva vai se mexer igual. Porque eu estou sampleando a mesma área da curva. Digamos que eu sampleei essa área aqui. Daí quando eu mexer para o destino novo, ela vai para lá. Então, na verdade, não importa se você não está sampleando o branco exatamente da cena. Porque qualquer ponto dessa curva que você mexer e você samplear o mesmo ponto, que é a mesma região, ele vai puxar essa curva para baixo ou para cima, tá? Porque isso aqui está travado. A mesma coisa o lift. O lift também, ó, ele trava o ponto 1 aqui e mexe a base. Ó. É uma multiplicação, só que a base do 1 aqui fica travada. É como se o pivô estivesse aqui. E o ganho é como se o pivô estivesse aqui. Depois a gente vai voltar para esse gráfico aqui, mas era só para explicar que qualquer ponto da curva vai definir, né? Porque é uma curva linear. Se fosse uma curva, né, como um gama, alguma coisa, já não dava para fazer isso. Mas como é uma curva linear, a multiplicação é uma coisa linear, nesse sentido, então a gente pode fazer o sampling em qualquer lugar, desde que a gente sampleie sempre a mesma região. Tá? Se eu tenho esse sampling aqui, e agora eu vou usar uma ferramenta que eu criei, que já cria para mim o grade, porque para não ter que vir aqui no Intensity Data, ficar copiando, colando, porque se você faz isso muito constantemente,
né? É muito chato, porque você tem que abrir o grade, você tem que arrastar, daí você não sei o que, daí você erra, daí ele não solta no lugar certo, daí você tem que desfazer. Enfim, eu criei um script que ele gera isso daí para mim automático. Na verdade, o que ele faz? Ele pega aqui o Curve Tool, pega a intensidade e coloca aqui, ó. Eu tenho um Color Match, ou seja, ele copia para o destino, do branco do preto. Aí eu tenho a estabilização do branco e do preto. Então, se eu fizer um Color Match aqui do branco, né, o que ele vai gerar? Um grade com o destino do branco já naquela cor que eu queria. Tá? Então, agora eu tenho o meu insert aqui, que eu vou colocar. Eu vou pegar meu insert e vou colocar o destino, né, o destino branco. Tá? Então, veja que quando eu faço o destino do branco, pode ver que o preto, as partes pretas do meu insert, eles mudam muito pouco. Ó, eu estou com 0,19 aqui, depois de mudar, a origem é 0,01, ou seja, ele mudou um pouco, mas não muito. Ou seja, isso aqui está afetando mais a parte branca do que a parte preta, porque a parte preta está travada lá no começo do gráfico, lembra? O 0 está travado. Então vamos ver como é que isso está se comportando. Ó, a gente já tem um bom match de cor. O problema é aquilo que eu falei. Lá atrás, por exemplo, não tem toda essa variação. Né? Então, se eu quisesse que essa parte de cima aqui ficasse com menos variação, eu teria que fazer um Curve Tool lá para trás e fazer um blend, né? Fazer dois grades, daí fazer uma roto e dividir essa roto, aplicar um blur aqui entre os dois para que ele varie mais. Isso aqui só está afetando, no momento, a parte dos brancos, que normalmente, se a gente for pensar, é o que mais influencia na variação de luz, certo? Pode ver que aqui, ó, se eu pegar e olhar isso aqui, não tem muita variação na parte escura aqui, na sombra, ó, porque a luz não está chegando aqui. Né? Então, se a gente for pensar, normalmente, só fazer uma operação de ganho aqui já resolve a maioria dos nossos problemas. Se você achar que o ganho, a cor aqui está muito estranha ainda, né? Veja, eu coloquei esse insert, mas eu não fiz um match. Em nenhum momento eu peguei esse insert aqui, ó, e coloquei ele já no... Não bati o preto e o branco dele no plate, ou seja, eu estou com um insert totalmente artificial e estou fazendo uma variação de cor nele. Então é óbvio que eu tenho que pegar e escolher um frame de referência, e antes de aplicar essa variação de cor, eu tenho que fazer um match desse insert no plate para depois fazer a variação de cor. Né? Então eu teria que pegar aqui a origem destino, e colocar no plate, por exemplo. Vou pegar o destino do preto e vou escolher a sombra. Só que eu vou desabilitar o grade para não influenciar na cor aqui que eu estou sampleando. Então, eu quero pegar a sombra. E o destino do branco, vou pegar aí, né? Acho que eu vou pegar aqui, sei lá, essa cor vermelha. Então, digamos que esse é o meu grade original, né? E uma coisa que eu gosto de fazer aqui quando eu estou fazendo um destino branco, do preto, e abrir isso aqui, às vezes mexer no value. Tá? O value, ele mexe na intensidade aqui, sem que a gente mexa na cor efetivamente, mais na parte do preto e do branco. Tá? Ou se eu achar que o branco da cena é aquele branco lá atrás, pronto, né? O branco é aquele e o preto é esse. Tudo bem, você pode fazer isso também. Né? Digamos que você determina, e aqui essa variação de cor vai entrar influenciando depois essa variação de cor original. Tá? E aqui você pode daí trabalhar o multiply como um value também para colocar ele de volta, mas você aqui já bateu o branco e preto. Pode fazer isso no próprio grade? Pode, mas eu acho mais prático fazer separado. Eu gosto de fazer separado, porque se essa animação eu precisar resamplear, eu vou ter que reconstruir isso aqui, copiar do Curve Tool, enfim, eu gosto de separado. Como a gente está trabalhando em 32 bits, não tem problema se fazer as coisas de uma forma separada, tá? Então, sei lá, esse elemento aqui está variando a cor, né, de acordo com aquilo que eu fiz a medida ali. Agora, digamos que você quer fazer assim, mas eu acho que os pretos aqui teriam que variar também, de acordo com a variação dos pretos da cena. Tudo bem, você vai fazer um novo Curve Tool, e esse Curve Tool ele vai samplear alguma região de pretos que você acha que seja relevante para a cena. Por exemplo, aqui nessa região não tem muito, né? Talvez se eu fizesse aqui, mas ou se eu quiser tentar colocar essa mesma variação aqui, que eu tenho aqui nessa região. Tudo bem. Tá? Então eu vou samplear aqui, vou medir, e agora eu vou gerar a minha variação aqui pelos pretos. Né? Um color match black, ou seja, é um grade com a variação dos pretos apenas. Tá? Então, se eu colocar esse insert aqui, vamos ver o que acontece. Tem a variação dos pretos apenas. Está variando? Tá. Se eu deixar o sampler ali, ó, pode ver que o valor está variando. É bem pouco, mas está variando. Aí agora, dá para misturar os dois?
Veja que quando a gente faz esse color match dos blacks, os brancos variam muito pouco. Ó. O branco não está mexendo quase nada aqui. Não é branco, não é efetivamente branco 1, mas as cores mais claras não estão variando muito. Se a gente misturar os dois, tá? E aqui eu estou esquecendo da pré-multiplicação, né? Na verdade, como a pré-multiplicação acaba influenciando aqui quando a gente trabalha o lift, porque o lift ele soma de qualquer maneira. Né? Tudo que soma ele mexe o plate inteiro. Então o certo aqui seria eu tirar a pré-multiplicação e colocar a pré-multiplicação depois. Um detalhe que eu estava esquecendo aí. Tá? Agora, se você for pensar aqui, quando você está fazendo o lift, ele está mexendo nos tons de branco também. Então aqui a gente está tendo um problema, porque a gente tem duas variações diferentes e às vezes você acaba, quando você mexe no preto, você acaba mexendo no branco. Você vê que quando eu estou mexendo só aqui no lift, ele não altera o branco. Quando eu estou mexendo só no ganho, ele não altera o preto. Mas quando eu tenho os dois juntos, os dois influenciam um ao outro. Porque se você for pensar, essa operação aqui que está mexendo o ganho, ela de qualquer maneira ela está afetando o preto aqui. O preto está variando, os tons mais escuros. Muito pouco, mas está variando. Então eu estou mapeando, em vez de mapear esse tom aqui, original, eu estou mapeando um tom que está variando. Então essa influência, né, que um acaba mexendo no outro, como que a gente faz para resolver? Existem algumas maneiras. Tá? A gente tem a seguinte opção. Se você for pensar, quando a gente faz o match do ganho, ele está alterando os pretos aqui também. Então, aquele preto ali que antes era 0.01, se eu for olhar aqui, ou vou desligar esse preto aqui que é 0.01, quando eu faço essa transformação ele está mudando aqui, ó, tá vendo? E cada frame ele está mudando. Ou seja, isso aqui ele muda frame a frame. Então, se eu quisesse mudar apenas os pretos aqui, eu teria que pegar e samplear a variação dos pretos, para quando eu fizesse a mudança dos pretos aqui no lift, eu teria que, como se eu estivesse estabilizando isso aqui, para aplicar o próximo lift, que é o destino. Então é um sampling disso aqui variando, que entraria no black point, que seria um curve tool que eu faria e colocaria no black point, para mudar para o lift. Mesmo assim, isso resolve em algumas cenas, mas parece um passo meio conturbado, porque você está fazendo um color match do branco, um color match do preto, e você tem que fazer um sampling do que foi manipulado pelo branco, que é meio complicado. Tá? Então, existe uma operação que ajuda a gente a fazer isso de uma forma melhor, que é a gente pegar esses valores e aplicar com uma outra operação. Em vez de aplicar com o lift, a gente aplica assim, ó. A gente pega o curve tool que a gente estava usando para os pretos, que é esse aqui, e a gente aplica isso aqui num constant. Tá? Então eu tenho um atalho aqui para gerar um color match, pretos pela hipotenusa. O que é isso? Ele gera para mim um constant, que tem o sampling data aqui, ó, é a mesma coisa, só que ele coloca isso aqui na animação do color, do constant, e a gente tem uma hipotenusa, que é uma operação que vai mexer só nos pretos. Então a gente desabilita isso aqui e aplica essa variação por aqui. Porque se a gente olhar o que a gente tinha de branco antes, quando a gente aplica isso aqui na hipotenusa, ele está mexendo só nos tons pretos, tá vendo? E nos brancos ele não está mexendo. Olha lá. Então a gente tem um match perfeito aqui, sem se preocupar em resamplear o preto de origem, os tons pretos de origem. Então, nessa situação, a gente tem o melhor dos dois mundos. Tá? Uma possibilidade também é o seguinte, você fala assim, pô, mas está fazendo primeiro o branco, depois o preto, mas na verdade você poderia fazer os dois, né, o lift e o gain, no mesmo nó. Claro que dá. Você pode fazer os dois no mesmo. E aí você resolve esse problema que o gain manipula os pretos e aí você acaba, né, tendo que fazer um outro sampling. Não precisa, você pode fazer os dois o mesmo. Só queria deixar claro que o gain com hipotenusa dá um resultado e o gain com lift dá outro. Tá? Se você comparar ali os dois, lado a lado, você vê que tem uma pequena diferença. Então, cabe a você determinar qual é mais apropriado para cada cena. E aqui a gente está usando um elemento sintético, mas vamos colocar aqui a Marcinha. Inclusive tem uma rota aqui que eu fiz, que eu quero colocar ela ali, ó, atrás da fogueira ali, ó, tá vendo? Vamos pegar ela aqui,
Vamos colocar ela lá atrás da fogueira. Agora, isso aqui vai ter um problema, né? Por quê? Se você samplear aqui, ó, né, eu sampleei aqui, então eu estou aplicando aquela variação de cor ali para lá. Tá funcionando? Até que tá, né? Mas você vê que para eu ter essa variação de cor aqui, ó, mais intensa, eu teria que samplear aqui, né, o meu Curve Tool. E agora você pensa, pô, aqui tem uma variação de cor, aqui tem uma variação de cor, aqui tem uma variação. Tem que ter um método melhor para a gente poder aplicar essas variações de cores de uma forma de acordo com o que está no plate, sempre ficar sampleando. Não seria mais interessante? Então vamos ver esse método agora. Para falar desse método, primeiro eu queria mostrar qual que é a expressão que a gente usa no Node Grade. Se for pensar, se a gente for reconstruir o Node Grade com o Node Expression, a gente usaria essa operação aqui. Tá? É o BP é o black point, o WP é o white point. Então a gente faz todas essas operações, envelopa tudo isso num POW, com o expoente de 1 dividido pelo gama, e esse é o resultado aí do Node Grade. Então essa é a operação maluca. Se a gente for pensar, o Node Grade é um nó que foi criado, digamos, com fins matemáticos para gerar uma normalização. Você fala, porra, aí ferrou, né? Porque daí começou a entrar em matemática. Quando a gente faz uma operação de normalização, a gente pega qualquer range de números e transforma entre 0 e 1, certo? Que é exatamente o que a gente faz aqui, ó. Essa parte de cima aqui é uma operação de normalização clássica. X menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo, multiplicado pelo destino, máximo do destino menos o mínimo do destino, mais o mínimo do destino. Porra, Magna, aí complicou, né, cara? Vou começar a entrar na matemática. Calma que eu quero chegar só num ponto aqui importante para a gente poder fazer essa próxima operação. Ou seja, o x menos o black point, o que é o x? O x é o valor do pixel, tá? O black point divididos pelo white point menos black point, multiplicado pelo gain menos lift mais lift, ele normaliza qualquer valor que a gente tinha entre 0 e 1. É bem simples. Qualquer valor. Qual que é o valor? O valor de origem. Qual que é o valor de origem? É o black point e o white point. Se eu pegar menos 15, ele vai virar 0. Se eu pegar 1.7, ele vai virar 1. A gente já viu isso. É visual. É visual. Agora, a gente tem um multiply aqui, ó. O multiply, ele está antes do gain e do lift. Né? E a gente já viu aqui, ó, no nosso gráfico aqui, que se a gente fizer, se as coisas estiverem bem mapeadas, ou seja, a origem estiver em 0 e 1 e o lift estiver 0, ganho e multiplicação é a mesma coisa. Ganho e multiplicação é a mesma coisa, dependendo das condições que a gente tem. Quais são as condições? Black point 0, white point 1, lift 0. Tá? Então a gente já sabe que isso aqui é basicamente a mesma coisa, é igual. Né? E tem outra coisa que vem a nosso favor aqui, que a gente sabe que o lift ele levanta os pretos. Ó. O lift levanta os pretos. E quando a gente faz isso, quando a gente faz um offset, a gente levanta os pretos também, apesar de que você está levantando os brancos juntos lá, ó, o topo dos brancos. Mas é um pequeno detalhe, porque se você estiver mexendo só aqui, ó, nessa região, ninguém vai saber. Ó. Se eu fizer um offset, ou se eu fizer um lift, se eu fizer um lift, eles são muito parecidos, muito parecidos. Então a gente pode usar isso na nossa vantagem aí para fazer match de cores nas coisas. Então a minha sugestão aqui é, se a gente pensar que ganho é muito próximo de multiply, e a gente está fazendo animação de ganho para fazer o match de cores, a gente pode fazer operações de multiplicação. Então é justamente isso que a gente vai fazer. Então eu tenho aqui o meu fogo, o que eu vou fazer nesse fogo? Eu vou pegar um frame de referência. Se eu pegar esse frame original e esse frame aqui que eu frisei e subtrair um do outro, não vou aplicar blur ainda. O que vai acontecer? Uma coisa subtraída dela mesma é 0. 0. Né? Estou aqui ó, subtraindo o frame 1 do frame 1, é 0. No frame 2 eu tenho o quê? Uma variação de cor, porque está variando a luz. Então eu tenho aqui ó, uma subtração do original menos o frame frisado, A menos B, porque é A menos B. B menos A é uma coisa, A menos B é outra. Tem uma variação da luz, eu faço a minha pintura e eu aplico a soma da variação de luz no meu frame frisado. Tá? Então eu fiz aqui um contact sheet para a gente comparar os três. Do lado esquerdo é o original, no meio é o frame frisado, no frame 1, que no direito é o resultado. Dessa soma da variação usando uma operação de minus. O minus é o quê? É o offset. Então você está vendo que está tendo uma variação de cor com a pintura introduzida aqui, ó.
né? Então ele funciona, tá funcionando, ó. Não tá funcionando? Tá, pra mim tá igual. Tem uns artefatos aqui, surgiram artefatos, ó. Tem umas coisas estranhas aqui, ó, que não existiam antes. Por quê? Porque a gente tá tendo valores aqui, ó, que estão ficando muito diferentes do que eram aqui antes, tá? Então, pelo fato de estar usando uma soma, né, isso está causando alguns problemas, e você tem uma pintura aqui que você introduziu, um elemento qualquer que você introduziu, né, isso vai ter uma diferença de cores entre a cor que você tem e a original, tá? Mas estou fazendo uma pintura com cores muito próximas aqui. Resolver esse problema, às vezes tem que dar uma pequena operação aqui de grade, tá? Então no grade a gente vai fazer o quê? Um multiply, para resolver esse problema ali. Então, esse problema de artefatos, né? Vai funcionar em todos os plates? Não. Mas, ó, dependendo do que você fizer no multiply aqui, ele continua variando a cor, mas ele tira os artefatos. Tá? É um problema de valores negativos que a gente está tendo no plate. Você não pode fazer um clamp aqui, porque a matemática das coisas aqui, ó, você gera um monte de valor negativo. Positivos e negativos. Então, se você clampar, você está jogando fora os valores negativos que você precisa. Tanto que esse grade aqui, para chegar nesse resultado, ele não pode estar com o clamp no black. Tem que estar desligado, tem que estar desligado. Se estiver ligado, não funciona. Tá? Tudo bem. Então essa é uma possibilidade. Usar o minus e o plus. A outra possibilidade, a gente usar multiplicação e divisão. Pense, qual que é o inverso ali? Quando a gente está fazendo ganho e multiplicação, você viu que eles são muito parecidos. Então por que a gente não pode usar a multiplicação para fazer essa variação de cor? Então eu pego aqui, eu aplico um blur na imagem, se for necessário. Eu posso aplicar um blur aqui, ó, na imagem. Esse blur é aplicado no frame que eu escolhi como referência. Agora eu estou usando o frame 34 aqui. Tá? E aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir. Por quê? Porque eu preciso ter um frame de referência. Porque eu não posso usar... Eu posso multiplicar esse valor aqui direto? Posso. Mas se você fizer com um frame de referência, porque a gente tem essa aqui, ó, essa aqui é a base da cor. Né? E quando eu divido o frame por ele mesmo, o que vai acontecer? Aquela cor por ela mesma é 1. Qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Né? Fiz a divisão, eu estou pegando aqui, criando um mapa de multiplicação, de variação dos valores multiplicativo. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar isso aqui, esse mapa que eu criei, baseado nesse frame de referência, eu vou multiplicar isso aqui no meu elemento. Né? Cadê meu elemento? Olha lá meu elemento lá. Então, eu tenho a minha pintura aqui, eu tenho o meu elemento que eu estou inserindo, que eu já fiz um balanceamento de cor aqui, ó, prévio, e agora eu estou colocando essa variação de cor. Agora, o que é bonito dessa técnica é que a variação de cor, ela pega exatamente a variação de cor do plate, porque a gente está pegando os valores aqui embaixo. Então, se aqui não varia, e aqui varia um monte, e aqui varia médio, tudo isso está sendo levado em consideração. Ó, vamos ver o resultado disso daí. Olha que coisa linda. Vou pegar esse elemento aqui e vou mover ele lá atrás. Vou deixar ele mais atrás, ali, mais apagadinho. E vamos ver como é que ele está lá atrás. Olha lá. Está lá variando menos. Bem interessante, né? É como se estivesse fazendo um Curve Tool, né? Só que o Curve Tool é feito em todos os pixels, automaticamente. Por quê? Porque a gente está aplicando aqui a operação de multiplicação, né? Que seria o equivalente ao ganho, dado essa condição específica, na nossa imagem. Então, não tem nada demais acontecendo aqui. A gente só tem... Claro que aqui eu estou colocando o mesmo fundo, mas eu não preciso colocar esse mesmo fundo, né? Eu só preciso que eu posso pegar colocar um constant aqui, colocar meu elemento ali, ó, meu elemento vai continuar variando cor. Ó, ele está variando de cor ali. Né? E daí eu coloco o elemento em cima do plate. Eu não preciso usar o mesmo fundo para fazer. Eu preciso do mesmo fundo, eu preciso de um frame de referência para fazer esse cálculo da variação a partir de um certo frame. É a variação de qual frame? A partir do frame 34, beleza. Né? Então está aqui minha operação. Agora, espera um pouco. Se essa técnica permite eu pegar um frame de referência e aplicar a variação da cor nele, a gente não pode fazer o contrário? Estabelecer um plate de referência e fazer com que o plate original que está se movimentando, está variando, estabilize a cor? Também dá. O que é bem maluco. Então, como é que a gente vai fazer? É o inverso.
né? Nesse aqui, eu dividia o plate animado pelo frame de referência, A divididos por B. E aqui vou inverter. Aqui eu estou dividindo o frame fixo pela coisa que está animada ou variando. Então, eu tenho o inverso. E daí, na hora de aplicar, só a hora de aplicar aqui é diferente, porque eu quero aplicar o quê? Eu quero aplicar a variação de acordo com a referência no plate original. E eu vou ter esse resultado aqui. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui, ó, estabilização. É perfeito? Não. Mas, se você for pensar, é muito interessante fazer um wipe aqui. Do lado esquerdo nós temos a estabilização, e do lado direito nós temos o plate original. Até que estabiliza bem, vai. Se for pensar que é uma operação aqui que a gente está fazendo completamente automática e baseada em todos os pixels, né, em todos os pixels do plate, não estamos fazendo average, não estamos fazendo nenhuma operação maluca de matemática aqui, a gente só está dividindo pelo frame de referência. E eu estou aplicando um pouco de blur aqui. Né? Se a gente for aplicar menos blur, vamos ver o que acontece. Parece que a gente frisou, né, o plate. Então quanto mais blur a gente colocar, mais média vai ficar a estabilização. Então o blur aqui ele torna-se, né, um papel, digamos, de média que pode colocar mais ou menos estabilização. Que é bem interessante. Claro que você vai ter artefatos, não tem como não ter artefatos, né? Mas se você tem um elemento que ele não se mexe, ele é um elemento estático, o fogo ele se mexe, mas a praia é estática. Então se você tem um elemento estático que está variando de cor, você também pode fazer isso. Que ele tem uma variação de cor que não é uniforme, mas você consegue traquear esse elemento, estabilizar esse elemento e aplicar o frame de referência em cima dele a todo momento, você consegue estabilizar a cor dele. Então também é possível. O que é bem, se for pensar, é bem maluco. Ó, um detalhezinho aqui, ó. Tá vendo as ondas ali, ó? Veja que tinham toda uma quantidade de flares aqui, ó. A gente tem um flare aqui, laranja, que está acontecendo. Nas pedras aqui também atrás. E quando a gente olha isso aqui estabilizado, não tem variação nenhuma aqui, ó. Tem variação da deformação do ar, do calor. Mas as ondas ali, ó, não tem mais variação de cor nenhuma. Que é muito legal, muito bacana. Eu acho impressionante. Temos uma outra forma de fazer isso, que é a ideia mais ou menos parecida com o que a gente viu lá no exemplo sintético. Mas ela... Deixa eu pegar a Marcinha aqui. Marcy. Eu vou colocar ela aqui, ó. Tá, então eu vou dar play aqui só pra gente ver. Coloquei ela ali atrás das pedras e tem essa variação bem bacana. Também feita de forma automática. Como que funciona? Eu tenho a imagem original, ou a gente aplica um blur para ter essa média das cores ali que estão variando, tá? Aí a gente tem um insert, eu vou aplicar uma multiplicação. A multiplicação já viu, a multiplicação é como se fosse o equivalente do ganho, e vai mexer nos tons brancos. E a gente vai aplicar a hipotenusa também, que vai mexer nos tons escuros, que a gente já viu. A hipotenusa só mexe nos tons escuros da imagem. Então a gente tem o melhor dos dois mundos, nos brancos e nos escuros. Aqui parece que fez um blend da imagem, né? Com o fundo. Sim, porque a gente está pegando as cores e mapeando elas para as cores do fundo, efetivamente. E aí, aqui eu estou aplicando só uma roto, né? E colocando em cima do fundo novamente. O que acontece? Normalmente, quando a gente mexe muito nos tons escuros, a hipotenusa aqui é aquela coisa, a gente pode ou não utilizar. Tá? Não precisa utilizar, você pode, se você achar que for necessário. Mas às vezes a hipotenusa ela fica meio estranha, então a gente aplica a hipotenusa mais fraco. Por quê? Se aplicar ela completamente, a imagem vai virar o fundo. O fundo é o fundo borrado que está vindo ali. Então a gente vai aplicar menos. A gente vai balancear isso aqui. E, se a gente achar necessário, a gente pode fazer um grade prévio na imagem para balancear a origem da imagem, né? A origem seria o quê? Se ela está mais clara, mais escura, se ela está saturada ou não. Né? A gente pode mexer aqui na saturação da imagem, tirar um pouco da saturação, se for necessário, para preparar a imagem para receber essa variação de cor. E a variação de cor vai ser mais precisa ou menos precisa de acordo com o blur que você tem,
Então aqui eu estou aplicando um blur de 100, mas se eu aplicar um blur de 25, por exemplo, você vai ver que a variação de cor só acontece mais próximo de onde está variando, e lá atrás, onde é areia, ó, não tem nada acontecendo. Então, se eu aumento o meu blur aqui, né, se eu forçar bastante o blur, você vai ver uma boa variação na imagem. Então, às vezes você quer que pareça que ela esteja, né, mais próxima, muito mais próxima ali daquela variação de cor. Só que você veja que se eu começo a variar muito a cor está variando bastante, às vezes eu tenho que fazer um ajuste na imagem que está entrando ali, porque, né, ela está iluminando demais algumas coisas que talvez eu não queira. Então, a gente tem que balancear a origem para que tenha um destino legal. Então, isso aqui é uma coisa que também se pode experimentar e vai ter resultado. Então, isso aqui dá um resultado interessante, né? Que é uma coisa. Isso aqui é uma coisa. Que isso aqui está usando o plate como base de cor aqui. Não está usando um frame de referência da variação. A gente está usando a cor do plate exatamente e aplicando a cor do plate no insert. Isso aqui é mais cientificamente, digamos, a variação de cor mesmo, que a gente está fazendo a divisão do plate por um frame que a gente escolheu como referência, e a partir daquele frame a gente está fazendo as variações, tanto em divisão quanto em soma, ou multiplicação e soma. Ambos funcionam, só que você tem que ver que a soma ela é mais falha. A soma não vai funcionar em todas as situações. Cada um tem sua vantagem e desvantagem. Às vezes é bom você até ter esse setup aqui e testar, porque é um setup muito parecido. Né? Então aí você testa. A soma ficou mais legal, a divisão ficou mais legal, depende da situação e do que está acontecendo na tua cena. Se é variação de preto, se é variação de branco, enfim, cada um desses vai funcionar numa situação diferente. Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenha sido útil e legal. E qualquer dúvida, estou à disposição. Deixe sua pergunta aí. Valeu!